Olá, tudo bem? Sou o Jair Chagas, sou professor de desenho e pintura artística e meu projeto foi contemplado pelo projeto Cultura Presente nas Redes, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. O meu projeto consiste em pinturas, pinturas artísticas que as pessoas possam desenvolver em casa nesse momento de pandemia. As pessoas têm uma limitação muito grande para poder sair de casa, mas que elas conseguem ter acesso aos materiais para desenvolver essa prática de fácil acesso mesmo, né? Elas conseguem no mercado ou às vezes tem em casa. Então as pessoas podem desenvolver as suas habilidades que às vezes não sabia que tinha, tá bom? Nosso primeiro exercício vai ser com café. Essa prática ela é muito prazerosa porque o café, além de ser um aroma gostoso na hora de pintar, né, ele tem um charme na sua pintura, né, tem um charme na sua mancha, um charme no seu fazer, né, no final do trabalho vai dar um tom meio de envelhecido para a pintura, o que vai fazer com que a gente tenha um resultado bem interessante, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos desenvolver o nosso lado artístico aí. Bem pessoal, aqui temos o nosso material aqui para poder fazer a atividade. A gente vai utilizar café, tá bom? Um copinho de café. E esse café ele pode ser café coado mesmo, normal, ou pode ser solúvel, tá bom? Eu aconselho a gente utilizar café solúvel, tá? Mas para quem tiver café aí de máquina ou café que vai ser coado no coador lá, também serve, só que quanto mais escuro, melhor. Então café solúvel bem forte, ajuda bastante, tá bom? Então, principalmente para a gente chegar naquela parte mais escura da pintura que a gente precisa. Então um café muito forte, vai ajudar bastante no processo, tá bom? Então a gente tem o que? Um café solúvel aqui, ó, ou outro café que vocês tiverem, bem pretinho, bem forte, tá bom? Um copo com água, copinho com água aqui para poder limpar o pincel e para poder misturar também o café, para diluir um pouquinho. E eu vou botar aqui 2 copos também, vazios, para poder fazer o, o café um pouco mais aguadinho, para fazer outras camadas aqui. A gente vai ter um paninho, um trapinho, tá? Esse trapo aqui, olha, é de uma camisa ou pode ser qualquer outra coisa. Se for de malha de algodão, melhor ainda, que ela absorve bastante a água do café, tal, na hora de vocês pintarem, vai ajudar muito, muito mesmo, para poder secar o papel, secar o pincel, poder limpar, tá bom? Então sempre tem um paninho do lado, que é importantíssimo. O papel que a gente vai utilizar, vocês podem utilizar qualquer papel que tiver em casa. Papel acetinado, aquele papel que a gente usa para escrever, né, poder fazer impressões. Só que é o seguinte, como vocês vão trabalhar com muita água, o importante é usar um papel que aguente água, tá? Senão provavelmente não vai dar certo. Ou se vocês fizerem qualquer outro processo que tiver um pouco só de água, uma pincelada só, ele até aguenta, mas se vocês tiverem que trabalhar com um desenho um pouco mais cheio de detalhes, né, que exige um pouco mais de camadas de café, vocês precisam de um papel mais especial. Esse papel aqui, ele é de 200 gramas, tá? E é um papel para aquarela, tá? O papel para aquarela é preparado para aguentar muita água. Então é importante, quem puder ter. Quem não puder comprar o papelzinho para aquarela, utilize outro. Pode ser um papel mais grossinho, uma cartolina, tá? Mas um papelzinho mais fininho, um cetinado de casa, fica mais difícil. A gente também precisa de quê? De pincéisinhos. Esses pincéis aqui eu separei aqui, são os pincéis mais macios. Esses pincéis aqui mais macios são importantes porque se vocês forem pintar utilizando muita água, tem que ter um pincel bem macio, um pincel com uma cerda mais maciazinha aqui, olha, para vocês pegarem e conseguirem passar com muita calma no papel, tá bom? Se for um pincel mais grossinho, com o pelinho mais grossinho, ele vai rasgar o papel muito fácil e vocês não vão conseguir fazer a pintura. Então temos aqui um pincel que é de pelo de Marta tropical, mas vocês podem utilizar pincéis sintéticos, tá? Pincéis macios sintéticos. Eu vou colocar na descrição quais são os pincéis que eu aconselho a utilizarem, tá? Só que eu não vou deixar muito
específico para vocês fazerem esse exercício agora, porque o objetivo não é esse. O objetivo é vocês experimentarem e desenvolver o lado artístico com materiais mais fáceis de se encontrar. Se eu colocar especificar demais, vai ficar mais difícil para vocês. Então aqui, ó, outro pincel também de mar tropical. Esse pincel aqui, ó, é o de orelha de boi, é um pouco mais barato que o outro e é muito macio. O pelinho dele é gostosinho de trabalhar, que é muito maciozinho aqui, tá bom? Ou pincéis sintéticos também. Esse achatado aqui eu prefiro mais arredondado para poder fazer esse tipo de pintura, mas se tiver um achatado também serve. Os pincéis que eu estou falando que são os de cerda mais dura são esses aqui, ó. Esses aqui são de pelo natural mais duro, só usa muito para pintura a óleo. Eles são muito duros, então quando vocês passarem no papel, provavelmente vão tirar camadas da folha. Isso aqui então é muito duro e vai atrapalhar mais do que ajudar, tá bom? Então um pincelzinho, não importa, pode ser um pincelzinho escolar que vocês tiverem, mas tem que ser macio, tá? Lápis ou lapiseira também, borracha para poder fazer o desenho depois, uma fita crepe para poder prender, um esquadro ou uma régua. Eu prefiro o esquadro porque vai ajudar a ficar mais certinho na prancha, e uma prancha. Essa prancha aqui atrás é uma prancha de madeira, ou vocês podem pegar qualquer outra coisa. O legal é vocês prenderem a folha numa prancheta ou numa prancha, não colarem na própria mesa, porque às vezes a prancha ajuda vocês a movimentarem o desenho para ficar a melhor posição do braço. Tá legal? Então vamos começar com o processo agora aqui. Bem, agora temos aqui uma folhinha aqui de teste, tá bom? Aí a gente vai colocar essa folhinha aqui em cima da prancha para poder fazer as experiências aqui, né? Para poder ter noção dos princípios, para poder fazer a pintura com café, tá? Então vou fazer o seguinte: como que eu vou colocar a folha? Primeiro, eu coloco ela por cima da prancha, eu vou usar o meu esquadro e vou colocar ela rente aqui, olha, a borda dele com minha prancha também aqui. Por que eu estou fazendo isso aqui, não estou deixando a folha solta na prancha? Porque é importante vocês sempre prenderem o papel em alguma superfície para o papel ele não deformar muito, que na hora de vocês forem pintar com muita água, o papel ele vai inchar, e quando ele secar, se ele não estiver preso, ele vai ficar deformado. Então vou deixar aqui bem certinho. Certinho para quê? Para que fique na posição reta para mim, que eu não, assim eu não evito de fazer coisas tortas, né? Deixar ele bem retinho aqui, pronto. Vou pegar minha fita crepe e começar a colar as bordas dele aqui. Vou forçar bastante a fita aqui para que o papel fique bem preso. Forcei bastante aqui a fita. Deixa eu colocar ele em uma posição melhor, para vocês possam ver como ficou o papel. Pronto. Eu acho que ficou bem legal. Então é o seguinte, ó, com a folha presa, ela não vai sair. Eu vou utilizar o meu café agora para fazer a primeira diluição dele, tá bom? Então eu pego o meu café, água, e vou colocar meus copinhos aqui também para poder diluir, tá bom? Então, copinho. Não vai ser isso. Eu posso pegar o meu pincel grande, né? Os pincéis aqui, eu vou preferir sempre pincéis de 3 tamanhos diferentes: um grande, um médio e um pequeno, tá bom? O grande para eu começar, para poder fazer grandes áreas, o médio para uma área um pouco menor, e o pequenininho para fazer detalhe quando começar a fazer a terceira camada da pintura em diante, tá bom? E essa trincha aqui, também de cerdas bem macias,
para poder passar água no papel. Vou mostrar como que faz isso. Primeiro eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou fazer a diluição do meu café. Meu café puro aqui, tá? Eu vou colocar um pouco dele no outro copo. E um pouquinho d'água também nele. Só um pouquinho só. Se botar muito, ele vai ficar muito ralo demais. No outro copo também a mesma coisa. Botar um pouquinho dele. E agora eu vou botar um pouquinho mais de água nesse. A quantidade de água não precisa ser exata, tá bom? É só fazer para poder colocar um pouco mais de um e outro. Poder controlar. Você vai ver no copo que ele tá bem mais ralo que o outro aqui, ó. Você tem que marcar. Então vou fazer o seguinte. Eu vou ter que ter a noção da pintura que eu vou começar com 3 tons diferentes, tá bom? O café ali mais puro, ó, pega um pincelzinho aqui, ó. Você percebe que ele não é tão escuro. Como eu faço isso? Não esfrego muito o pincel, eu apenas pego ele e vou esticando um pouquinho, ó, o café na folha, no espaço que eu quero trabalhar. Não está muito escuro, né? Mas é a cor dele mesmo, tá bom? Por isso que é importante ter um café bem forte, porque quanto mais forte, menos camadas eu coloco. Na outra camada que está um pouco diluída, eu vou colocar aqui do lado aqui. Espalha melhor. E no último aqui, eu vou colocar o que está mais diluído. E a primeira técnica que a gente utilizou aqui é a chamada de úmido sobre seco, tá bom? Porque eu faço o seguinte, eu pego o café que é úmido e passo por cima do papel que está seco. Então aqui, ó, nesse quadradão aqui, vou fazer o seguinte, ó, vou colocar o café mais puro e vou mostrando que a gente, para trabalhar uma área muito grande, precisa de um pouco de velocidade. E conforme for passando o café ou a tinta, né, nessa camada aqui de papel um pouco mais seco, ele absorve muito rápido a tinta ou o café, mas ele deixa tudo uniforme. Tá bom? Sempre bastante úmido. Trabalhar o café tem que trabalhar com bastante café mesmo. O pincel muito molhado. Nada de ficar secando ele, ó. Pegando essas poças que ficam aqui do café, ó. Eu vou levando lá pro lado para poder pintar. Se eu esfregar muito o pincel na minha folha, deixar seco, ele vai ficar muito manchado, vocês não vão conseguir fazer isso. O negócio, ó, sempre deixar ele muito, muito úmido. Muito café. Pronto, ó. Aqui embaixo já estava secando já, ó. Vou puxando ele. O meu pincel é macio, ele pega muita água. Então eu consigo trabalhar melhor com ele. Se fosse um pincel mais rígido, não conseguiria fazer isso. Eu posso pegar um pincel aqui, ó, meu paninho, ó, seco, tiro o excesso de café dele e uso ele para poder enxugar as partes que ficaram muito com muitas pocinhas acumuladas aqui de café. Vou sempre tirando o excesso. Se eu deixar essas poças se acumularem, ela vai ficar muito manchada. E o café ele já é muito manchado, né? Se eu deixar mais ainda, vai ficar muito forte. A mancha pode ser uma mancha indesejada. Uma coisa que eu não quero para o meu trabalho. Se for, eu posso deixar, mas por enquanto não quero. Tá bom? Então é úmido sobre seco. Agora eu vou fazer úmido sobre úmido. Vou pegar o copo d'água aqui. Vou fazer no outro. Como vou pegar uma área grande também, eu posso pegar um pincel maior. Eu posso pegar a trincha ou
esse pincelzinho maior aqui. Vou pegar o pincel maior, porque vai me ajudar bastante. Acho que a trincha ela é grande demais, poderia usar para um espaço muito maior, mas esse pincel aqui serve para mim, tá bom? Esse pincel aqui é tamanho 28, mas depende muito da marca, que como vocês forem ver na descrição, ela vai estar melhor para vocês verem. Aqui, vou pegando o pincel, ó, e vou passando apenas água na camada que eu quero trabalhar. Isso aqui se chama úmido sobre úmido. Ou seja, eu estou umedecendo o meu papel para quando for colocar o café, vou colocar ele sobre uma superfície úmida, que dá aquele efeitozinho de aquarela que as pessoas adoram. Pronto. Tirei meu copinho aqui. Agora eu posso fazer o seguinte, ó. Ou eu deixo aqui muito molhado mesmo, muito úmido. Eu posso controlar a quantidade de água que vai ficar no papel, para ele poder absorver. Mas eu quero deixar um pouquinho só, para conseguir preencher toda essa área aqui mais fácil do que quando preencher a outra. Eu vou pegar meu café e vou colocar sobre a superfície. Você vai vendo que onde tem água ele vai se espalhar. Ele só vai se espalhar onde eu deixei úmido. A parte que eu não coloquei água ela não vai. E como fiz antes com o outro, ó, ficam umas poças bem evidentes ali, né? Bem forte. Vou fazer o quê? Eu vou pegar meu pincel, sequei ele, ó, passei no paninho, tiro o excesso, eu vou usar ele para poder enxugar. Essas poças ficaram muito acumuladas aqui no canto, ó. Não se preocupe que quando eu tiro, automaticamente a cor que está do lado aqui ela vai se espalhando ainda, não vai ficar manchada não. Esse é o processo. A gente teve o úmido sobre seco, o papel estava seco nessa parte, eu pintei por cima, e aqui eu passei o café por cima do, do papel molhado já, papel umedecido, tá bom? A gente agora vai esperar secar um pouquinho, para poder ver como vai ficar o resultado no final. Agora ficou a pintura seca, né? Então a gente tem aqui, ó, você percebe que que ficou muito próximo, né? A pintura com úmido sobre seco e úmido sobre úmido. Também próximo de quando seca, fica um pouquinho manchado, porque é natural, o café sempre dá aquela manchinha, que dá o charme do café, né? Como geralmente o café sempre faz mesmo. E aqui em cima a gente tem o que? Temos o café mais puro, quando a gente utiliza o café puro, o café um pouco diluído e o café bem mais diluído. Então essas são as possibilidades de a gente trabalhar. A gente consegue colocar, claro, o café bem mais escuro que isso. Para isso a gente tem que botar uma camada. Então para passar uma camada de café, a gente sempre espera uma secar, aí você passa a outra por cima, depois ela seca, depois a gente passa a outra por cima. A gente vai usar agora isso na prática com o desenho, tá bom? A gente vai pegar um desenho, qualquer um, para poder praticar direto nele. Fazer todo esse processo de úmido sobre úmido, úmido sobre seco e camadas diferentes de café no papel. Tá legal? Então vamos lá. Bom, gente, agora a gente tem o desenho, né? Vocês podem fazer o desenho que vocês quiserem. Qualquer coisa, vocês podem fazer até pintura direto no, no papel para testar. Tá legal? Aqui, ó, tem um papel que eu uso sempre para poder testar a minha pintura. Sempre tem um papelzinho aqui do lado para que vocês quiserem fazer qualquer tipo de teste antes de passar para o papel de desenho mesmo. É importante a gente fazer para ter um pouco mais de segurança no papelzinho, tá bom? Papelzinho para você descartar mesmo. Pode ser qualquer um. Então eu vou pegar ele aqui, olha, o café puro. E vou colocar aqui na folha para vocês poderem ver. Chega aqui no papel, aqui, olha, posso trabalhar, ensaiar bastante, que eu vou fazer antes, para dar aquela segurança, né? Tá bom? Ensaia um pouco antes, tem um pouco mais de liberdade na hora de vocês fazerem o desenho.
Tá legal? Vamos fazer um desenho aqui para poder testar melhor. Esse desenho aqui eu já tinha feito ele antes. Deixado aqui prontinho já. Fiz ele com grafite, né, de lápis. Lápis 2B, tá bom? Grafite aqui, ó. Por que eu fiz com tudo desenhado já, meu trabalho aqui já? Porque eu acho que fica mais fácil na hora de passar o café. Ele não define tanto, né, na hora de você pintar. Ele sempre dá um imprevisto. E o imprevisto é legal nesse tipo de pintura. Quando vocês vão utilizar a pintura aquarela ou qualquer outra, ela é muito imprevisível, você não sabe o que vai acontecer e você tem que trabalhar com essa imprevisibilidade dela e ajudar a seu favor. Só que como eu vou fazer aqui para todo mundo ver, eu fiquei tenho um pouco mais de confiança com o desenho já pronto. Tá legal, gente? Então vamos lá. Para começar a fazer o desenho, a gente pode começar com úmido sobre úmido. Porque eu vou utilizar úmido sobre úmido, não úmido sobre seco, como vocês viram anteriormente. Vou pegar o meu café direto assim, ó, passar aqui no pincel e passar direto na folha. Porque a folha é um pouquinho maior. Então, por ela ser um pouquinho maior, eu prefiro que ela se espalhe primeiro. Coloque um tom de café primeiro em cima dela, de uma forma que seja uniforme, né? Para poder trabalhar isso. E dê tempo também. Se eu utilizar apenas o café por cima do papel seco, ele está muito seco mesmo. Então, quando eu for colocar a minha camada de café, ele vai absorver muito rápido e eu tenho um risco muito grande de não conseguir colocar o café de forma uniforme em toda a folha. Então ela fica um pouco manchada, fica esquisito, não vai ficar do jeito que eu quero. O que eu quero é fazer com que a folha fique toda por igual. Então eu vou fazer o seguinte, ó. O bichinho aqui, eu quero que eu desenhe, e tem o que? Essa parte aqui de cima dele aqui tem uma luz. Então essa parte onde eu quero que fique iluminado, eu vou deixar branco, tá bom? Quando vocês forem pintar, pensa o seguinte, eu vou sempre começar da parte mais clara para a parte escura. Ou seja, eu começo a pintar, ele vai começar sempre pela parte bem mais clarinha, conforme eu vou colocando mais camadas, ele vai escurecendo. Se eu já começar com a camada escura e eu tiver que clarear essa camada, eu não vou conseguir, porque eu estou trabalhando com a transparência. O papel é o meu branco. Tá bom, gente? O papel é o que vai fazer com que tudo fique claro, tudo fique branco. Se eu colocar já de imediato aqui uma parte que eu quero que fique clara, fique branca, eu colocar o café escuro, eu não tenho como voltar. Só se eu voltar depois com uma guache branca ou qualquer outra tinta. Mas nosso objetivo é manter aquele padrão mesmo do café, deixar tudo bonitinho só com café. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar minha água, minha trincha, ó. Ela é macia, é de pelo macio, tá? Sintético macio. Se for aquela trincha de pelo mais rígido, ela vai danificar o papel e não vai ficar legal. Eu vou pegar o que? Vou pegar ela bem aqui, ó, bem molhada. Passei aqui na água. Aqui, ó, passei aqui na água, que a água tá até um pouquinho já suja de café. Mas é legal isso. E vou passar aqui no meu papel, tá bom? Vou deixar ele bem molhado. Ele vai pegar um pouco do grafite e vai espalhar também. Mas é o que eu quero mesmo. Passei aqui. Deixei meu papel bem úmido. Vou vendo as camadas que ficaram sem passar o pincel. E pronto. Agora eu vou fazer o que? Como fiz antes, vou pegar o pincel e vou passar um pouco de café. Como eu vou querer uma camada bem clarinha, eu vou usar um café mais diluído. Vou chegar aqui, ó.
Aproveitando que o papel ainda está bastante úmido, vou começar a dar um pouco mais de valores aqui para a asa do pássaro. Vou limpar o meu pincel e começar a dar um pouquinho mais de valor aqui, ó, enxugando as partes, para que não fique o café rígido. Eu vou tirar o excesso onde eu quero e vou tirando essas pocinhas aqui, sempre secando meu pincel no paninho, porque eu utilizo ele para poder secar. Eu poderia até usar o paninho também para poder fazer isso, mas aí eu tenho menos controle. Eu tenho muito mais controle com o meu pincel, que eu enxugo toda a água, o excesso aqui com ele. É só esperar secar um pouquinho para a gente poder voltar na próxima camada. Ou você pode utilizar um secador de cabelo para poder secar mais rápido o desenho, ou você pode deixar um tempinho para poder secar. Eu prefiro sempre deixar um tempo para que o desenho você fique pensando melhor nele e dê o tempo dele secar mesmo por conta própria, você poder trabalhar melhor. Vamos esperar agora secar para a próxima camada. Bem, agora com o papel bem seco, né? Demorou um pouco nesse processo agora para secar, porque a gente usa muita água no começo. Na segunda camada, então, a gente começa já com um café um pouquinho até mais forte, né? Primeira camada, ela demora muito a secar, então quem quiser usar o secador é até melhor mesmo. Então vamos lá, vamos pegar aqui o cafezinho para a gente continuar fazendo o nosso processo aqui. Vou pegar o quê? Começar pelas partes escuras agora, tá bom? As partes escuras vão escurecendo cada vez mais. Eu vou colocando aqui, ó, o meu café na parte escura. Não se preocupe, porque não tem erro. O que eu vou fazer também, ó, com esse paninho, ó, seco e tiro o excesso. Tá bom? Eu posso fazer outra coisa também. Com um pouquinho d'água, eu consigo levar e deixar um pouquinho mais claro as partes que eu quero também aqui, ó. Passei o pincelzinho, tirei a parte um pouquinho mais escura, ó. Ficou mais tranquilinho aqui agora pra mim. Mais escuro. Coloco mais um cafezinho de novo. E vou fazendo tudo de novo até a minha pintura ficar do jeitinho que eu quero, ó. Eu vou secando quando preciso, sempre com o paninho na mão. Quanto mais camadas eu passar, melhor vai ficar o desenho. Vou passar outra camada aqui embaixo, aqui, ó, na perninha do passarinho. Pronto, com ele seco de novo, a gente vai começar a utilizar agora o que? Para mais detalhes, fazer o último acabamentozinho mesmo da pintura, né? Utilizando café puro. A gente utiliza um pincelzinho mais fininho. Esse aqui, no caso, eu vou usar um pincel sintético, número 4. Tá bom? Depois vocês vão ver na descrição aí, vou deixar cada pincelzinho já bem definido para vocês poderem saber como utilizar eles, tá? Então o que acontece é o seguinte, ó, vou pegar um pincel e vou começar a trabalhar com a parte mais escura mesmo. Como são partes menores, eu vou colocar, ó, com esse pincel
bem redondinho, passada bem macia e começar a fazer os detalhes, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou esperar ele secar um pouquinho e a gente continua para ver como ficou aí no final da pintura, para ver se ficou do jeito que eu queria. Tá legal? Até daqui a pouco. Pronto, agora com o desenho aqui seco, ó, a pintura sequinha, tá bom? Tem que estar totalmente seca, você passa a mão aqui para poder ver a textura, sentir se ela tá legal. Se ela tiver um pouco úmida, é melhor não tirar, porque pode rasgar. Então, vendo que ela tá bastante seca já, você puxa, né, da folha aqui com muito cuidado, ó, sempre tirando a fita de dentro para fora, ou seja, do desenho para fora. Se fizer o contrário, você vai rasgar o desenho, a pintura, tá bom? E o desenho praticamente já está pronto já. Se quiser pode moldurar, pode fazer o que vocês quiserem, usar como estudo. Tá legal, gente? Então é isso. Pintura com café, feito com muito carinho, muito café, muita paciência, mas é bom para você desenvolver o seu lado artístico, aquilo que você gosta de fazer, e com material que é fácil, né? Não tem aquele risco de você gastar material e se arrepender. Tá gastando material que é bem tranquilo de usar e não é muito caro, tá bom? Deixa o comentário de vocês se vocês já tiverem alguma dúvida, e muito obrigado, gente, por assistir o vídeo aqui. Qualquer coisa é só falar nos comentários, tá bem? Um grande abraço a todos e boas pinturas, boa arte.